Vocês, por favor, me digam se está tudo, se dá para aparecer, se estão vendo direitinho. Boa noite. E boa noite. Dá para ver, gente? Vocês conseguem ver? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Na Tá aula sim, passada, a gente continuou o modelo de solo, vimos estática comparativa. Por enquanto, a gente está no modelo simplificado, modelo que ainda não tem tecnologia, certo? Daqui a pouquinho a gente entra no modelo com tecnologia. E aí nós vimos 2 exercícios de estática comparativa, sendo que um era uma alteração na taxa de investimento e o outro uma alteração na taxa de crescimento populacional, né? Em um, a gente viu, no aumento da taxa de investimento, a gente viu que saímos de um nível de PIB per capita de estado estacionário menor para um maior, então a gente aumentava o nível de PIB per capita de estado estacionário quando aumenta a taxa de investimento. E no outro exercício, comparando os 2 pontos de estado estacionário, a gente saía de um estado estacionário maior para um nível de PIB per capita para um estado estacionário menor, quando a gente aumentava a taxa de crescimento populacional. Tá? E aí nós paramos aqui por último, vimos alguns gráficos e tal, e paramos por último na regra de ouro e no consumo de estado estacionário. Então, o objetivo agora, gente, é saber se esse consumo aqui de estado estacionário, ele é um consumo máximo quando a gente está consumindo no estado estacionário, quer dizer, a economia está numa trajetória de equilíbrio, certo? Eu queria muito que vocês entendessem que o estado estacionário não é um ponto, é uma função no tempo, uma função de equilíbrio, uma função de consumo, uma função de capital per capita, uma função de PIB per capita e assim por diante, tá? O que eu quero saber nessa parte aqui da matéria é se esse consumo, quando a economia está em estado estacionário, esse consumo é máximo, é o máximo que nós podemos obter. Tá? Então, quando a gente observa aqui é o consumo em termos absolutos. Quando a gente divide de um lado e do outro pela população ou pela quantidade de trabalhadores, a gente vai obter o consumo per capita ou o consumo por trabalhador. E aí, se o PIB per capita está no estado estacionário, então esse consumo também vai estar no estado estacionário. Tá? Então, esse asteriscozinho aqui indica estado estacionário, por padronização nossa, e aí o consumo também estaria. Então, a pergunta aqui nessa parte é saber se esse consumo de estado estacionário é o consumo máximo que os agentes podem obter na economia. Tá? Esse consumo máximo, ele é obtido pela decisão de quanto poupar hoje para consumir amanhã. Então, a gente sempre está numa regra intertemporal. A gente não pode observar o consumo em um tempo específico. A gente tem que observar o consumo numa trajetória do tempo, ou seja, a trajetória de consumo dessa economia. Tá? Então, o consumo é uma função da proporção da renda a ser poupada. Ele é uma função da poupança. Então, o consumo é uma função da poupança. Se vocês observarem esse gráfico aqui, ele tem o formato de U invertido. Então, à medida que a poupança, a taxa de poupança aqui, tá? À medida que a taxa de poupança aumenta, eu vou ter a possibilidade de aumentar meu consumo.
Como? Eu estou poupando hoje para consumir mais amanhã. Em cima dessa poupança que eu faço hoje, né, parte da minha renda, eu vou ter a incidência de juros, né, a rentabilidade, e eu vou conseguir consumir mais amanhã. Então, à medida que essa taxa de poupança vai aumentando, vai nesse sentido, o meu consumo vai aumentando. Tá? Vai crescendo até chegar em um consumo máximo. Então, gente, existe uma taxa de poupança ótima que me dá o consumo máximo. Se eu passar dessa taxa de poupança ótima, se eu vier para alguns pontos aqui à direita da taxa de poupança ótima, esse consumo já passa a esse consumo no futuro, não é? Essa trajetória de consumo já passa a ser menor. Por que isso acontece? Porque eu estou poupando mais do que o que seria o ótimo. Então, economias cuja taxa de poupança é muito elevada também não é bom. Existe uma proporção que seja ideal, uma proporção ótima para você guardar da sua renda. Também não pode guardar tudo, né? É o povo que guarda sempre para amanhã e não consome hoje. Então, acaba reduzindo o consumo hoje. Você tem que ter um equilíbrio entre o hoje e o amanhã, tá? Então, esse consumo aqui, ele é uma função da taxa de poupança. E, como vocês podem notar aqui no gráfico, se você achar a taxa de poupança ótima, você vai chegar ao consumo máximo que você pode obter, tá? Ele é côncavo em relação à taxa de poupança. Então, essa função de consumo pode ser maximizada. E é isso que a gente quer saber. No estado estacionário, essa função consumo, ela é maximizada? Será? A regra de ouro vai indicar o consumo máximo. E eu quero aplicar isso no estado estacionário, saber se é o consumo máximo possível. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos partir da definição de consumo per capita, tá? Que é essa daqui. E vamos utilizar uma função de produção, que é a que a gente está utilizando ao longo desse capítulo. Ó, o PIB per capita é uma função do capital per capita elevada a alfa. Tá? Essa aqui é a nossa função de produção. Tá? Veja, esse capital, ele também é uma função da taxa de poupança. Capital, a gente sabe que o capital per capita aumenta à medida que a taxa de poupança aumenta. Vou repetir. O capital por trabalhador, ele é uma função positiva, ele tem uma relação positiva com a taxa de poupança. À medida que a economia poupa mais, eu tenho mais capital por trabalhador. Embora eu tenha um aumento do capital, esse aumento ele acontece cada vez a taxas menores, certo? Então, se eu substituir essa função de produção aqui dentro do consumo per capita, dessa definição de consumo per capita, a gente vai obter esta equação aqui, tá? Esse S aqui é só para indicar que esse capital por trabalhador é uma função da taxa de poupança. Tá? Isso aqui é uma função, K de S. Esse S aqui não é função, esse S aqui é a taxa em si. Tá? Então, aqui é um capital elevado a um alfa, igual ao que está aqui na função de produção da economia. Ok, então eu multiplico esse KS por 1, por S, e a gente obtém essa expressãozinha aqui. E o que a gente quer analisar é no estado estacionário. Então, eu vou analisar o capital de estado estacionário e, portanto, eu quero analisar o consumo per capita de estado estacionário. À medida que eu coloco esse asterisco aqui, indicando que
a análise é no estado estacionário, no capital de estado estacionário, eu também indico que o consumo também vai ser no estado estacionário. Certo? Bom, gente, mas quem é SY? Se vocês relembrarem, ó, a gente vai ter isso aqui. K ponto SY menos K. Não é isso. Isso aqui é aquela equação fundamental do modelo de solo. No estado estacionário, a condição de estado estacionário nos diz que este K ponto, ele é zero no estado estacionário. E, portanto, juntando a equação com essa condição de estado estacionário, o que a gente vai obter é SY igual a neta mais D, que multiplica K. Isso aqui é no estado estacionário. Certo? Então, aqui é Y, né? K elevado a alfa é o nosso Y. Então, aqui eu tenho SY. Como eu estou analisando no estado estacionário, eu posso substituir esse SY por neta mais D vezes K, que é porque eles são iguais. Vocês estão acompanhando aí? Conseguem ver isso aqui que eu estou fazendo? Sim, sim. Tranquilo, né? Só substituir aqui quem é esse S vezes Y, que é K elevado a alfa. Tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para simplificar os cálculos. Eu posso simplificar, porque isso aqui é linear, né? É linear em S. Então, eu posso simplificar os cálculos em K, desculpa, linear em K, e eu posso simplificar os cálculos de maximização do consumo. Voltando aqui ao objetivo da gente. Meu objetivo é saber, é identificar se o consumo, se a trajetória de consumo no estado estacionário, ela é máxima. Quando é que ela vai ser máxima? Quando eu tiver a minha taxa de poupança de ouro. A taxa de poupança de ouro é aquela que dá o consumo máximo. Tá? Qual taxa de poupança será essa? Que taxa de poupança de ouro será essa? Agora a gente vai maximizar esse consumo. Tá? Deixa eu ir para a minha mesa, que eu me sinto mais à vontade. Então, meu consumo, ele é KS elevado a alfa menos neta mais D KS. Isso aqui, esse S aqui, é para identificar que esse capital por trabalhador é uma função dessa taxa de poupança. É para identificar que esse capital por trabalhador é uma função da taxa de poupança. Conseguem ver? É exatamente isso aí. Bom, eu vou maximizar o meu consumo em relação a S. Em relação a S. Como é que eu faço isso? Derivando, né? Vou derivar consumo em relação a S. Eu tenho aqui uma função de S, mas está elevada a alfa, portanto, ds. Derivada da de fora, regra da cadeia, tá? Vezes K de S, né? Elevada a alfa menos 1. Vezes a derivada da de dentro. Então, a derivada de capital em relação a S. Pronto. Derivei essa primeira parte aqui. Menos
Aqui é linear em K, então a derivada é essa daqui, vezes a derivada de K em relação a S. Posso colocar a derivada de K em relação a S em evidência. Colocando em evidência, a gente tem alfa vezes K. Vejam que esse K é o K de estado estacionário. Eu vou agora deixar subentendido que o K está como uma função de S. Não vou deixar explícito, tá? Só para não carregar muito a notação aqui. Menos neta mais D, fecha colchetes. Ok. Eu quero saber se essa derivada aqui desculpem, isso aqui. Peraí. Quando a gente deriva, isso aqui precisa ser igual a zero, é claro, né? Para a gente chegar no máximo. Isso aqui precisa ser igual a zero. Pois bem. Então, eu tenho a derivada do consumo em relação à taxa de poupança, é isso aqui, que é igual a zero. Tá? Então, quando isso aqui acontece, a gente tem que ou essa derivada é igual a zero, ou isso aqui, entre colchetes, é igual a zero. Mas essa derivada aqui, ela é maior, menor ou igual a zero? O que vocês acham? Quando a taxa de poupança aumenta, o que acontece com o capital, gente? Per capita. Aumenta também? No estado estacionário. A gente sabe que aumenta, né? Nós vimos isso na aula passada. Não aumentou a taxa de poupança? O que aconteceu com o capital per capita de estado estacionário? Não aumenta. Oh, peraí, calma aí. Desculpa, professor, esqueci de ligar o microfone. Tranquilo. Então, vai ser maior do que zero, tá? Então, essa derivada aqui, ela é maior do que zero. O que nos leva à dedução óbvia de que isso que está dentro do colchete, para que esse consumo seja máximo, ele precisa ser igual a zero, né? Quando a gente maximiza o consumo. Então, o consumo máximo se dará quando a gente tem isso aqui. Então, D igual a zero. Certo? Então, vamos resolver para o K. A gente vai descobrir qual é o capital de estado estacionário da regra de ouro. O capital da regra de ouro. Vamos chamar de G, de Golden, né? Capital da regra de ouro. Eu não vou fazer os cálculos diretamente, porque senão vocês podem perder alguma passagem. Tá? Eu vou botar isso aqui, neta mais D. Então, dessa passagem aqui para essa passagem aqui, alguma dúvida, gente? Não. Ficou claro. Não, professora. Se tiver dúvida, pode falar, tá? Certo. Pode deixar. Aqui, ó, em X. Então, a gente vai ter o nosso capital da regra de ouro igual a alfa sobre neta mais D.
extraindo a exponencial, capital da regra de ouro é alfa, achamos o capital da regra de ouro, ou seja, o capital que funciona como uma taxa de poupança que nos dá o consumo máximo no estado estacionário. Repito, capital que funciona é uma função de uma taxa de poupança que nos dá o consumo máximo per capita, é claro, né? O consumo máximo per capita no estado estacionário, quando a economia está em equilíbrio. A gente acha o capital. Cadê? Aqui, o capital cuja taxa de poupança dá o consumo máximo. A pergunta é: qual é a taxa de poupança que dá o consumo máximo? Que taxa de poupança é essa? Tá aí, tá escrito, tá? Quem souber, pode falar. Sem nenhuma dica, a não ser que tá escrito. Depois eu vou soltando dicas se vocês não souberem. Não? Professor, você pode só repetir a pergunta? Qual é a taxa de poupança da regra de ouro? Só com base nessa resposta aqui do capital da regra de ouro. Olha, eu pensei nas coisas aqui, mas eu vou deixar você responder pra gente aí. Rapaz, exponha seu pensamento. Se Eu não já for, exponho demais ele aqui. eita. Se não for, eu vou dar outra dica. Se for, aí eu digo que você acertou. Não, eu tô devagar demais hoje, prof. Pode continuar É? aí. Então vamos lá. A dica é: comparem o capital da regra de ouro com o capital de estado estacionário que a gente viu. E me digam qual é essa poupança, taxa de poupança da regra de ouro? Qual é a taxa de poupança da regra de ouro? Será que agora vocês conseguem? Ela seria a mesma coisa, professor? Ou eu tô enxergando Não é a errado? mesma coisa, não. São Pera. equações Ah, sim, eu diferentes. vi a diferença. Ok. E aí? Nada? Ainda? Nem com essa dica? É. Infelizmente, professor, eu vou ter que querer desapontar. Professor, hoje eu tô burrinho, professor, perdoe. O que vocês acham? Hum,
A poupança é essa daqui. Esse aqui é o capital da regra de ouro, esse aqui é o capital do estado estacionário. Se a poupança for igual a alfa, isso aqui fica igual a esse aqui. Portanto, essa é a poupança da regra de ouro. Quando S é igual a alfa, esse aqui fica da regra de ouro. Não é não? Ó. Simples assim. A participação do capital na renda é precisamente a taxa de poupança que faz com que o consumo seja máximo. Cálculo feito. Mas vocês conseguiram entender a analogia? Você pode fazer essa última analogia final aí, que é a hora que você mostra porque, veja, consumo e o alfa. Esse aqui é o nosso capital de estado estacionário, que a gente já tinha calculado, né, na aula passada. Certo. A gente sabe que aqui em cima fica a taxa de poupança. O resto todinho é igual, tá vendo? O resto todinho é igual se a gente compara com o capital da regra de ouro. Esse aqui é o de estado estacionário, esse aqui é o que dá o consumo máximo. Então, quando a nossa taxa de poupança é igual a alfa, então o do estado estacionário fica igual ao do consumo máximo. Portanto, essa é a taxa de poupança que dá o consumo máximo. Alfa. Tá? Esse alfa aqui, nessa função de produção que a gente está estudando, esse alfa aqui é a participação do capital na renda. E a gente tinha visto isso na primeira aula. Se não me engano, fato estilizado número 5, que eu digo que tanto alfa quanto o 1 menos alfa, eles não têm tendência, eles são constantes. Então, isso aqui é um 1, tá? Então, para que o capital de estado estacionário seja também o da regra de ouro, essa taxa de poupança precisa ser igual a alfa, nesse caso aqui, dessa função de produção. Ok? Certo, agora eu entendi. Esses cálculos, gente, estão aqui, ó, estão feitinhos nos slides para vocês, tá? E aí eu comento que o capital per capita é uma variável positivamente correlacionada com a taxa de investimento, nós vimos isso, né, no exercício de estática comparativa da aula passada, e aí a argumentação é que esse aqui, então, vai ser positivo, e, portanto, esse termo entre colchetes, não parênteses, mas o termo entre colchetes vai ser igual a zero. E assim a gente acha cadê o capital? Tá aqui, o capital da regra de ouro. Para achar o PIB per capita da regra de ouro, é da mesma forma, porque o PIB é o capital elevado a alfa. Então, o PIB da regra de ouro é só você pegar o capital da regra de ouro e elevar a alfa. Dá nisso aqui. E qual é o consumo da regra de ouro? O consumo da regra de ouro é só utilizar aquela expressão aqui, ó. Isso aqui é o Y da regra de ouro, isso aqui é o K da regra de ouro. Então, a gente vai obter o consumo da regra de ouro. Dessa forma. A gente descobre o capital da regra de ouro, acha o PIB per capita da regra de ouro e acha o consumo máximo que a gente pode
obter nessa economia, dadas as condições econômicas que a gente tem. Tá? Essa parte, gente, do consumo máximo e da regra de ouro, não tem no livro de vocês. Essa parte é uma parte que eu dou, porque é importante, é uma discussão importante, e tem no livro do Robert Barro, tá? Economic Growth, ou tem a parte também, tem esse livro em espanhol, que eu não sei exatamente qual é o nome, mas deve ser Crescimento Econômico. Crescimento Econômico. Bom, aí chegamos numa parte do modelo básico de solo, ainda sem tecnologia, que nós vamos discutir o crescimento econômico. Veja, até agora a gente tem discutido quanto é o nível de PIB per capita. Aí a gente viu o PIB per capita de estado estacionário, o PIB per capita da regra de ouro. Agora o que a gente vai discutir, o que a gente quer saber é o crescimento desse PIB per capita. Então, a gente quer saber a taxa de crescimento desse PIB per capita. É essa a discussão agora. Tá? Até então, a gente estava olhando o nível, tanto do PIB per capita de estado estacionário, quanto do PIB per capita da regra de ouro. Mas o que ocorre com essa taxa de crescimento econômico desse produto per capita quando a economia está no estado estacionário? Então, o nosso objetivo, isso aqui é um asterisco, o nosso objetivo é entender o que acontece quando a economia entra num equilíbrio de estado estacionário. O que acontece com esse PIB per capita? O crescimento desse PIB per capita. Tá? O que ocorre com a taxa de crescimento do PIB? Então, eu quero saber também o que acontece com a taxa de crescimento do PIB. E aí eu estou em termos absolutos, tá? O PIB desse país no estado estacionário, ele tem uma taxa de crescimento? Se tem, quanto é essa taxa de crescimento? O PIB per capita, quando o país entra no estado estacionário, ele tem alguma taxa de crescimento? Se tiver essa taxa de crescimento, quanto é essa taxa de crescimento quando a economia está em equilíbrio? É tudo isso que a gente quer saber. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é quanto é essa taxa de crescimento, e a gente tem que começar pelo PIB per capita de estado estacionário, que a gente já calculou na aula passada, certo? Então, vamos a ele. O nosso PIB per capita, dado que a função de produção é essa daqui, certo? É essa função de produção que a gente está trabalhando. Quanto é esse PIB per capita? A gente viu que era S. Não temos ainda tecnologia, então não temos a variável de tecnologia. Aí, alfa elevado a 1 menos alfa. Esse aqui é o PIB per capita de estado estacionário para essa economia com essa função de produção. Eu quero saber qual é a taxa de crescimento desse PIB per capita. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que eu fiz já algumas vezes aqui. Aplica ln em ambos os lados. E depois deriva em relação ao tempo. Ah, é simples assim? Sim, é simples assim. Então, vamos aplicar o ln. Aplicando o ln aqui, a gente vai ter alfa
1 menos alfa, que multiplica ln de S menos ln de neta mais D. Para aqueles que continuam sem, dá uma olhadinha no apêndice matemático para ver todas essas propriedades do logaritmo, aconselho fortemente que dê uma volta um pouquinho, dá uma olhada lá, tá? Nós vamos usar bastante, certo? Pronto. Passo 1 já foi dado. Apliquei ln em ambos os lados. Passo 2, vamos derivar em relação ao tempo. Tá? Dessa expressão todinha aqui, gente, o único que varia no tempo é esse camarada aqui. Yzinho asterisco. O PIB per capita no estado estacionário. Então, eu tenho ln de y, e o y varia no tempo. Portanto, a gente vai derivar em relação ao tempo. Isso aqui a gente aplica a regra da cadeia. Portanto, 1 sobre yzinho. E aí, quem esqueceu a regra da cadeia, quem esqueceu como é que deriva um logaritmo, volte, vá lá para suas anotações do primeiro semestre do curso e dê uma refrescada na memória. Tá bom? Vezes a derivada desse camarada aqui em relação ao tempo. Como é que a gente representa? Yzinho, ponto, asterisco. Pronto. Isso aqui é a derivada do ln de yzinho. Mas, gente, isso aqui é exatamente a taxa de crescimento econômico. Olha, já aparece logo a taxa de crescimento econômico. É uma maravilha essa regra. Aplica ln, deriva em relação ao tempo, já aparece ali a taxa de crescimento. E desse lado direito aqui, eu vou derivar em relação ao tempo. Quem pode me dizer qual destas variáveis aqui varia no tempo? Essas aqui do lado direito. É o neta, professora? Pé. Errado. Esse pé é porque está errado. É o sinal de errado. Nenhuma, né? São todos parâmetros do modelo. Parâmetros exógenos. Nenhuma dessas variáveis é endógena. Nenhuma dessas variáveis varia no tempo. São todos determinados exogenamente, certo? E, portanto, quanto é a derivada deles em relação ao tempo? São constantes ou tá zero, né, não? Perfeito. Portanto, acabamos de descobrir que a taxa de crescimento do PIB per capita, no estado estacionário, quando a economia chega no equilíbrio balanceado, é zero. E agora, hein? O que é que a gente faz? Qual é o problema disso aqui, gente? Qual é o problema com esse modelo? Quem Amiga, sabe me dizer? esse zero, tipo, a economia estagnou, não cresce mais? Não cresce. A economia, o PIB per capita, quando chega no estado estacionário, não cresce. Será que isso é verdade? Bem provável. Fato estilizado número 5. O que é que diz lá? Os Estados Unidos estão crescendo a uma taxa positiva há 100 anos, de forma sustentável. Então, esse resultado aqui do modelo de solo simplificado, ele bate de frente com os fatos estilizados que vocês já estudaram lá no primeiro capítulo, tá? Tá aqui, ó, tá o cálculo aqui
O crescimento sustentado, né? Lá. O crescimento sustentado. Para esse modelo não existe, é zero. Só que os dados mostram o contrário. Então, a pulga atrás da orelha do solo já começou aí a perturbar, entendeu? Tá? Mas, enfim, vamos segurar aí a onda desse resultado, porque depois a gente vai ajustar. A outra pergunta que tinha é o que acontece com a taxa de crescimento do PIB, né? Esse camarada aqui, ó. O PIB grande, né? Mais uma vez, a gente vai partir da equação de estado estacionário do PIB per capita, certo? Mais uma vez, a gente vai... Só que a gente quer PIB. Então, a gente vai sair dessa equação aqui, vou repetir. Tá? Mas a gente quer saber o que está acontecendo com esse cara aqui, ó. O PIB mesmo, não o PIB per capita, mas o PIB. O que a gente faz? A gente faz uma pequena transformação. Quem é Yzinho? Eu quero que apareça Yzão. Então, Yzinho é o Yzão de estado estacionário dividido por L. É igual a S, neta mais D, alfa 1 menos alfa. Então, a gente tem o Yzão de estado estacionário. Quem é? Bota esse L para cá, né? S, neta mais D. Acho que a professora travou. Ela caiu. Caiu. Manda mensagem no WhatsApp pra ela. Mandei aqui. Pessoal? Oi, oi, oi. Eu caí, né? Uhum. Ok. Então, vamos lá. Eu estava explicando como é que a gente achava a taxa de crescimento do PIB nessa economia, no estado estacionário. Essa parte aqui vocês pegaram? Eu ainda estava on? Tava. Tava, né? Então, pronto. Eu percebi o barulhinho como se eu tivesse caído, aí eu parei já imediatamente. Então, não continuei a dar. Ok, gente. Agora, ó, com essa expressão aqui do PIB, que a gente fez aparecer, o PIB no A sua estado tela não tá estacionário. aparecendo mais não, prof. Ah, então, peraí. Ele continua gravando, então, peraí. Tela inteira. Estão vendo? Sim, sim, agora sim. Beleza. Tá, a gente fez aparecer. Maravilha. A gente fez aparecer aqui, a gente tinha PIB per capita de estado estacionário. Mas agora a gente quer o PIB, a taxa de crescimento do PIB de estado estacionário. Então, é preciso fazer aparecer o PIB ao invés do PIB per capita. Ora, é só colocar a definição de PIB per capita.
que é o PIB dividido pela população. Aí joga esse L para o outro lado e aí a gente obtém uma expressão do PIB no estado estacionário. A partir dessa expressão do PIB no estado estacionário, a gente pode achar a taxa de crescimento desse PIB. Como? Pelos mesmos dois passos que eu já ensinei para vocês. Aplique LN em ambos os lados e deriva em relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui, ó, alfa menos alfa, isso tudo multiplicado por ln de S menos ln de neta mais D, vezes vira mais, né? ln de L. A população varia no tempo, não a taxa de crescimento da população. Quem me disse que neta era uma variável que variava no tempo, na verdade não é neta que varia no tempo, e sim L varia no tempo. Quando a gente deriva isso aqui em relação ao tempo, a gente vai do lado esquerdo achar a taxa de crescimento do PIB no estado estacionário. E aqui, ó, S continua sendo um parâmetro, não varia, é uma constante, não varia no tempo, portanto, vai para zero. Neta e D também não varia no tempo, também vão para zero. Mas, desse lado aqui, a gente tem L ponto sobre L, que é a taxa de crescimento populacional. Aí sim, a população varia no tempo. Há uma taxa qual? Há uma taxa neta. Então, a taxa de crescimento do PIB no estado estacionário é igual à taxa de crescimento da população. Tudo bem com esses cálculos? Tudo sim. Pronto. Aquela foi uma maneira, aqui, só pela definição, ó, apliquei ali N nessa definição de PIB per capita, e aí a gente obteve, ó, Yzinho ponto sobre Yzinho, a gente já descobriu que é zero. Isso aqui, a gente sabe que é zero nesse modelo, né? E, portanto, a gente teria PIB, a taxa de crescimento do PIB, igual à taxa de crescimento da população, tal qual a gente achou aqui, que é a neta. Tá? Então, isso aqui é outra maneira, bem mais simples, porém, a gente tinha que saber quanto é a taxa de crescimento do PIB per capita para poder achar a taxa de crescimento do PIB, certo? Nesse caso aqui, a gente vai direto na equação, já representando o PIB no estado estacionário. Tá? Então, tem as duas maneiras. Se você souber qual é esse valor aqui à direita, à esquerda, então ficaria fácil saber quanto é esse outro aqui. Se ele for zero, você saberia já que o Y ponto sobre Yzão igual a neta. Tá? Ok. Aqui, nessa parte, eu quero argumentar com vocês que esse resultado do modelo, ele não consegue prever crescimento sustentado. Crescimento sustentado da renda per capita. Ele atende a vários fatos estilizados que a gente viu no primeiro capítulo do livro, mas o fato estilizado 5, esse modelo básico de solo não consegue atender.
Aqui é um gráfico de dinâmica de transição. Ele é parecido com o gráfico de solo, só que é uma pequena modificação, tá? No gráfico de solo, a gente analisa essa equação fundamental aqui, ó. E aí a gente faz aqui, essa curva seria a representação de SY, que é essa primeira parte, que é o nosso investimento bruto, e essa reta aqui seria o neta mais D, tudo isso multiplicado por K. Tá? A gente pode fazer uma pequena modificação nessa equação para achar a dinâmica de transição. Como é que a gente faz? A gente divide por K de um lado e do outro. Dividindo por K, a gente vai obter o seguinte, ó. K ponto sobre K igual a S Y dividido por K, que é produto médio do capital, menos neta mais D. Tá? Então, ao invés de representar aqui, nesse eixo, o meu investimento líquido, a gente vai representar a taxa de crescimento do capital per capita. Certo? Aqui no eixo X não mudou, é o capital. Só que aqui, ó, não tem mais K, então é uma reta, ó. Neta mais D. E como é que eu represento essa parte aqui? Essa parte aqui, ela é uma função decrescente do capital. Vocês conseguem entender por que a taxa de poupança vezes o produto médio do capital é uma função decrescente do capital? Repita, professora. A taxa de poupança vezes... Essa partezinha aqui, vezes o produto médio do capital. Isso aqui, Y dividido por K, é o produto médio do capital. Certo? O que eu estou dizendo é que, à medida que o capital aumenta, isso tudo aqui vai diminuindo, ó. Tá vendo? Vai diminuindo. A gente não tinha comentado algo sobre isso numa aula anterior, acho que nos fatos estilizados, que à medida que aumentava o capital, diminuía a produtividade dele, alguma coisa assim? Exatamente, por causa da produtividade. Ou, como a gente fala, o produto ele aumenta, mas não aumenta na mesma proporção que o capital, tá? São os retornos marginais decrescentes. Isso acontece porque o nosso alfa ele é menor do que 1, né? Nessa função aqui específica, dá para ver a forma funcional, porque a gente está trabalhando com a Cobb-Douglas. Mas, se a gente pensa só intuitivamente, sem olhar a matemática da coisa, por que que o produto médio do capital diminui? Porque esse é um modelo neoclássico em que nós temos as condições, as hipóteses sobre a função de produção, e entre as hipóteses a gente diz que a função de produção possui, o capital possui retornos marginais decrescentes. Então, desculpe, o produto possui retornos marginais decrescentes. À medida que o capital, que é um dos insumos, que é o insumo, né, o capital per capita, aumenta, o meu PIB per capita também aumenta, mas aumenta numa proporção menor do que aquele capital. Certo? Isso faz com que o modelo seja neoclássico. É parte das hipóteses de um modelo neoclássico. Portanto, o meu produto médio do capital vai caindo à medida que o meu capital aumenta.
E aí a gente desenha como isso no gráfico? Assim, ó. Vai caindo à medida que capital. Quando essas duas funções se cruzam, é exatamente quando a gente tem aquela condição de estado estacionário. A condição de estado estacionário em que K ponto é igual a zero. Portanto, K ponto dividido por K vai ser zero. Tá? Então, aqui a gente tem ainda o capital per capita de estado estacionário. É uma outra maneira de ver esse mesmo gráfico. Certo? Uma outra maneira. Só que ao invés de a gente estar observando a diferença entre essas curvas ser só a variação do capital, ou seja, só o meu investimento líquido, quando a gente olha a diferença entre essas curvas aqui, a gente obtém a taxa de crescimento do capital per capita. Então, a diferença entre cada ponto desse aqui, a diferença entre essas curvas, a gente vai olhar a taxa de crescimento do capital. Se a gente pega um ponto aqui à esquerda do estado estacionário, a gente pode observar, ó, eu tenho isso aqui, que é essa partezinha aqui, né, que é fixa, né, é constante. Então, essa distância aqui é a taxa de crescimento do capital per capita. Tá aqui ele, ó, é a distância. Que é positivo, né? Então, nesse ponto aqui que eu peguei, um ponto aleatório, a taxa de crescimento é positiva. Significa que o capital per capita está crescendo. Então, a gente vai caminhar dinamicamente em direção ao estado estacionário. Tá? Vai ficar, essa taxa de crescimento vai ser zero no estado estacionário. E, em algum ponto aqui, à direita do estado estacionário, a gente tem exatamente o contrário. Ó. Tá? Essa distância aqui é esse ponto menos esse ponto, isso aqui é negativo. Portanto, aqui nesse locus, a taxa de crescimento do capital per capita vai ser menor do que zero. E aí significa que o capital per capita está diminuindo. Você está tendo a contração, uma restrição, uma retenção, uma diminuição do capital per capita. Está indo nesse sentido. Aqui o equilíbrio. Ok? Captamos. Então, eu dei a parte matemática, a parte gráfica e a intuição por trás do fato de termos, de identificarmos um estado estacionário via dinâmica de transição. Isso aqui é um gráfico de dinâmica de transição e isso aqui é um gráfico de Solow. Maravilha! Dado que o modelo de Solow básico, simples, não atende aos fatos estilizados, o que é feito? Está faltando alguma variável importante nesse modelo. Vamos fazer uma modificação nesse modelo e aí a gente acrescenta a tecnologia. Pá, bingo! O modelo de Solow com tecnologia, ele é muito parecido com o modelo de Solow sem tecnologia, só que a gente está adicionando uma variável importantíssima e que varia no tempo. Tá? Quando a gente introduz tecnologia no modelo de Solow, a gente gera crescimento sustentado da renda per capita. Esse modelo vai ter um crescimento sustentado da renda per capita. Tá? Essa modificação atende aos fatos estilizados. Como é que a gente introduz tecnologia? A gente pode colocar a função de produção de várias maneiras. A função de produção com a tecnologia
aumentadora de mão de obra, que é essa que a gente vai ver. A função de produção com a tecnologia aumentadora de estoque de capital. Ou a função de produção neutra, com a tecnologia do lado de fora. Tanto faz. Nós vamos trabalhar com esta daqui, mas essa tecnologia ela pode estar atuando em em quaisquer dos insumos, tá? Ou mesmo no produto como um todo. Sua tela ainda tá aparecendo. Gente, não estão querendo deixar a Alessandra dar aula hoje, que é isso? O engraçado foi que, tipo, caiu pra ela lá Caiu para e mim. caiu pra você e ainda continua aparecendo sua tela, você tentando ver lá. Meu Deus, estão me boicotando. Boicotadores não passarão. Não passarão, não passarão. Vão ficar Alguém tudo não gosta de reprovado. macro. Alguém não gosta de macro aí. Poxa, um assunto tão da ordem do dia, gente. Vamos lá, não vamos derrubar, não. Eu sou insistente. Vamos lá, ainda tem 1 hora de aula. Agora que eu introduzi tecnologia para vocês. Opa, peraí que eu estou apresentando aqui. Pronto. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim, sim. Tá sim, professora. Então, show de bola. Então, vamos lá. Então, gente, a tecnologia que a gente vai trabalhar, esse Azinho aqui vai representar a tecnologia, ok? E a gente vai dizer que essa variável tecnológica, ela é aumentadora de trabalho, porque nós vamos utilizar esta maneira aqui de introduzir tecnologia, que é a mesma que tem no livro de vocês. Mas eu adianto que em outros livros vocês podem ver coisas assim ou coisas assim, não tem problema, tá? O progresso tecnológico vai acontecer quando essa tecnologia aumenta ao longo do tempo. A gente diz que tem o progresso técnico ou progresso tecnológico, tá? O que acontece quando a gente tem progresso técnico? Acontece que uma unidade de trabalho, ela vai ficar mais produtiva quando você tem um aumento da tecnologia, ou seja, um progresso tecnológico. É como se a massa trabalhadora, de repente, conseguisse fazer mais rápido ou melhor aquilo que ela está trabalhando. Tá? A tecnologia traz isso. Depois nós vamos ver outros modelos que diz o seguinte, olha, é a mão de obra, a qualificação da mão de obra que faz isso. Tem alguns modelos, né, que mudam, a gente vai ver no capítulo 3, tá? Por enquanto, vamos só entender, assim, que a tecnologia chega para melhorar a produtividade dessa economia, certo? O progresso tecnológico, nesse caso aqui, de modelo de solo, ele é exógeno. O que significa isso? Significa que a gente reconhece que existe a tecnologia, a gente reconhece que ela aumenta no tempo, ou seja, ela não é fixa, estática,
mas a gente não sabe como ela acontece nos países, nas economias. Então, a gente diz que o país tem aquela tecnologia, aquela taxa de crescimento da tecnologia. E a gente vai representar o crescimento da tecnologia pela letrinha G. Nem todo livro chama de G, tem livro que chama de... como é que é, meu pai? M. Tem livro que chama de delta. Enfim, livro, eu vou usar a mesma linguagem do livro de vocês para que não confunda vocês, certo? Então, G vai ser a taxa de crescimento da tecnologia. Ou seja, taxa de crescimento da tecnologia é A derivada no tempo dividido por A. Essa é a taxa de crescimento da tecnologia. Aliás, toda taxa de crescimento a gente vai representar dessa forma, porque é uma variável contínua, a gente pode representar dessa forma. Isso aqui é igual a G, quando a gente tem essa equaçãozinha diferencial, tá? A minha tecnologia em um determinado ponto do tempo vai ser igual à minha tecnologia no início do mundo, vezes E elevado a GT, onde G é a taxa de crescimento dessa tecnologia. Tá? Aqui, essa equaçãozinha aqui, se a gente aplica ln de um lado e do outro e deriva em relação ao tempo, a gente chega nessa daqui. A ponto sobre A igual a G. Tá? Ok? Tranquilinho, né? Bom, o que é uma trajetória de crescimento equilibrado, ou sustentado, ou balanceado? Vocês vão escutar vários termos. O que é isso? Que situação que a gente pode dizer? Aquela economia está num crescimento equilibrado. A situação em que o capital, o produto, o consumo e a população crescem a taxas constantes. Eles crescem, mas crescem a taxas constantes. E aí, se aquilo ali fica constante ao longo do tempo, a gente diz que está num crescimento equilibrado. Ok? Então, no modelo de Solow, quando a gente fala que a gente está numa trajetória de crescimento equilibrado, significa que o produto por trabalhador, ou o nosso PIB per capita, o nosso capital por trabalhador, ou o nosso capital per capita, eles crescem a uma taxa, então, a taxa de crescimento desse povo é a taxa de crescimento da tecnologia. Então, se até o modelo básico de Solow a gente tinha uma taxa de crescimento do PIB per capita igual a zero, que a gente descobriu lá, né? Faz pouco tempo que a gente descobriu isso. Quando a gente introduz tecnologia, a gente vai descobrir, e eu vou mostrar isso depois para vocês, que a taxa de crescimento do PIB per capita não vai ser mais zero. Vai ser exatamente a taxa de crescimento da tecnologia. Enquanto o país estiver se desenvolvendo tecnologicamente, crescendo em termos de inovação e tecnologia, esse país vai ter um aumento do seu bem-estar, um PIB per capita crescendo. Se esse país não tem aumento tecnológico ou crescimento, o progresso tecnológico, progresso técnico, se esse país não tem isso, o seu PIB per capita não vai crescer, não vai desenvolver. Entendido? Vocês entenderam a importância da ciência, da tecnologia, da inovação, do descobrimento de novos processos, de novos protocolos, de novos materiais, produtos? É fundamental se a gente olha
pela ótica do modelo de solo. Gente, sem progresso tecnológico, não tem aumento de PIB per capita. Mas a gente volta a esse assunto depois. O crescimento, a gente vai analisar depois. Bom, agora eu vou fazer tudo o que eu fiz com vocês sem tecnologia, vou fazer com tecnologia. Certo? Tudo não, quase tudo. Não vou ficar revendo tudo, mas o que a gente vai precisar é chegar a um gráfico de solo, só que agora com tecnologia. Será que ele muda muito? Vamos lá. O modelo de solo sem tecnologia, a gente já analisou aquela variável estacionária, que é o capital por trabalhador, e também o produto por trabalhador. A gente já avaliou já essas duas variáveis no estado estacionário. A gente já sabe como elas são. Né? Com tecnologia, a gente vai precisar criar um novo conceito. Esse conceito aqui de PIB per capita, que é só o PIB dividido pela população, ele não aparece tecnologia aqui. Então, é um conceito que não leva em consideração tecnologia. Então, a gente precisa de um novo conceito de PIB que leve em consideração a tecnologia. Na nossa função de produção, vocês lembram que ela era assim, ó, uma função bem genérica, né? Ela era aumentadora da produtividade do trabalho, digamos assim, né? Do trabalho. Então, a gente vai precisar de um novo conceito de variável estacionária, não vai ser mais só o PIB per capita e o capital per capita. A gente apresento para vocês, deixa eu apresentar de forma mais formal, o casinho tio. Casinho tio, ele é diferente do casinho. Nosso casinho era o estoque de capital dividido pela população, que a gente chamava carinhosamente de casinho, mas o nome próprio dele é capital por trabalhador, ou capital per capita, né? A gente chamava de casinho porque a gente tem intimidade. O casinho tio, que a gente ainda não tem intimidade para chamá-lo assim, mas vamos ter intimidade, ele pode ser chamado de capital per capita efetivo, ou também razão capital tecnologia, ou capital por unidade efetiva. Tanto faz. Qualquer um dos três está certo. E ele é definido como? É o estoque de capital dividido por AL. É o meu trabalhador diferenciado, é aquele cara que está agregado de tecnologia, está rodeado de tecnologia. Né? Então, a gente chama de unidade de trabalho efetiva. É aquela que produz mais, é a efetiva. Certo? Então, o nosso casinho tio, ou capital per capita efetivo, é definido dessa forma. Então, vocês vejam que tem uma diferença entre o capital per capita, o nosso casinho, e o capital per capita efetivo, o nosso casinho tio. Como o modelo mudou, a gente não está mais utilizando esta definição quando a gente introduz tecnologia. A gente precisa usar esse cara aqui. Então, a gente precisa também de um novo Yzinho, ou PIB per capita. Porque esse aqui não tem tecnologia no meio dele. Então, a gente precisa de um novo conceito. Apresento para vocês o produto per capita efetivo. Ou, para os íntimos, pode chamar de Yzinho, tio. Gente, esse tio em cima é uma padronização que o livro de vocês traz. Existem outras padronizações. Tem livro que coloca um chapeuzinho.
né? Então, o capital per capita efetivo é o casinho chapéu. Mas eu vou seguir a padronização do livro de vocês e vou botar o tiozinho em cima, tá bom? Mas não estranhe se vocês virem outras maneiras de chamar o produto per capita efetivo ou o capital per capita efetivo. O produto per capita efetivo também pode ser chamado de razão produto tecnologia ou produto por unidade efetiva, tá? E ele é definido dessa forma. É o PIB dividido pelo trabalho efetivo, ou seja, por A vezes L. Alguma dúvida aí nas apresentações das novas pessoas que vocês estão conhecendo? Não, professora, muito prazer. Beleza, eles vão dar conta aí dos fatos estilizados. Agora sim, agora vai, hein? Agora vai. Estão bombados de tecnologia, ó. Agora, gente, como eu apresentei novos personagens, aí as nossas duas equações que definem o modelo de solo também vão ter que mudar, né? Porque, né? A função de produção tem que mudar e a equação de acumulação do capital também tem que mudar, tá? Então, nós vamos fazer aquilo que eu fiz lá, sem tecnologia. Vamos lá. A nossa função de produção agora, ela tem tecnologia. Então, vamos ter que levar em consideração isso aqui, ó. Ela é desse jeito. Ela é uma Cobb Douglas do mesmo jeito, só que o L não está mais sozinho. Agora ele se casou com a tecnologia, vai fazer o quê? O cara casou com a tecnologia está lá do lado dele, certo? Entrou no modelo. Então, como eu falei no slide anterior, as novas variáveis estacionárias, onde a gente vai buscar o equilíbrio de longo prazo, elas serão Yzinho tio e Kzinho tio. Essas serão as variáveis estacionárias que a gente vai buscar, tá? Portanto, a gente precisa transformar a função de produção, que está em termos de PIB, isso aqui é o PIB, né? Então, gente, essa função de produção vai ter que ficar em termos per capita efetivo, né? Então, a gente precisa achar o produto per capita efetivo. Como eu vou dividir a função de produção de um lado e do outro, não só por L, mas por AL. Lembre-se, o L se casou com a tecnologia. Ora, o L se casou com a tecnologia, está aqui ela, ó, ao lado do trabalhador. Tá? Quando eu divido de um lado e do outro por AL, aqui do lado esquerdo, ó, quem aparece, bonitinho, exatamente o nosso Yzinho tio. Lado esquerdo já apareceu quem a gente queria, maravilha. Então já podemos, né? Isso aqui é a definição exata de Yzinho tio. Do lado direito, a gente vai ter que aplicar aquele mesmo truque que eu apliquei quando a gente foi transformar o PIB em PIB per capita. Vamos lá, em cima não muda por enquanto. E embaixo, olha só o que eu vou fazer. AL elevado a alfa vezes AL elevado a 1 menos alfa. Se eu multiplicar, eu tenho a mesma base, então eu somo os expoentes, né? Essa regrinha aqui, vocês têm que conhecer. E aí a gente volta para AL. Então eu não fiz nada além de um truque matemático. Um truque sujo para poder cortar isso aqui com isso aqui e a gente obter a nossa função de produção em termos per capita efetivo. Observe que
Aqui está elevado a alfa e aqui está elevado a alfa. Eu posso colocar tudo isso elevado a alfa. E aí a nossa função de produção vai ser ora, professora Alessandra, por que você não disse logo? Porque no PIB per capita a gente tinha isso, não era? Para que essa trabalheira toda era só botar a cobrinha em cima de um lado e do outro, tudo certo. De fato, né? Mas vocês precisam entender de onde vem a cobrinha. Então, eu mostrei tudo, né? Matei a cobra e mostrei a cobra. Tô ali. É isso aí. Alguma dúvida, gente, até agora? Até agora foi. Foi tranquilo, né? Até agora, cálculos estão mais básicos. Ok, agora vem essa parte aqui, ó. A nova função de acumulação do capital. Porque esses cálculos estão todos nos slides disponíveis para vocês, tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, vão lá, dá uma olhada, refaz, tenta entender o que está acontecendo. Ok, a nova função de acumulação de capital, deixa eu passar aqui uma reta. Vou dividir aqui a minha tela. Pronto. A gente tem aquela função de acumulação primeirona lá, antigona, né? Era S, Y, menos D, K. Que significa o quê? O meu investimento líquido é igual ao meu investimento bruto menos a depreciação do meu capital. É isso. A função de acumulação do capital, grosso modo, é isso. Só que aqui a gente tem estoque de capital variando no tempo. E eu falei que a nova variável, a nova definição de variável estacionária é casinho tio, também conhecido como capital per capita efetivo. Então, o que a gente precisa não é do estoque de capital derivando em relação ao tempo, e sim, a gente precisa saber quem é esse camaradinha aqui. O casinho tio, ponto. Ou seja, derivado no tempo. Eu preciso de uma expressão de acumulação desse capital per capita efetivo, e não de acumulação do estoque de capital. Como a gente faz? Bom, o princípio é o mesmo que eu fiz na primeira parte. A gente vai pegar isso aqui e vai dividir de um lado e do outro. Por quem? Por L? Não. O L se casou com a tecnologia, a gente divide por AL, eles estão sempre juntinhos, ainda estão em lua de mel. Beleza? Isso aqui não tem nenhuma intuição, não tem nenhuma definição econômica. Como não tem nada, a gente deixa quieto, né? Então, vamos ver o que a gente faz com isso aí depois. Tá? Agora, esse cara aqui, ele tem um nome, a gente já deu o nome para ele, não deu? Quem é PIB dividido por AL? É o nosso produto per capita efetivo, nosso Y chapeuzinho. Não diga Chapeuzinho que o seu livro não gosta. É verdade, é tio. Tio. É o tio. Isso, exato. Mas eu levo em consideração, sabe? Se botar chapéu, não tem problema nenhum para mim. Desde que você bote chapéu em todo mundo. Não bota uns tio e outros chapéu, que eles não gostam, não. São famílias inimigas, tá? Bota tudo igual. Então, vamos lá. Ó, do lado esquerdo, a gente não sabe o que é isso, a gente deixa quieto. Aqui, já temos aparecendo o Yzinho tio.
E esse cara aqui também já conhecemos, ele foi apresentado para vocês, né? É o nosso casinho tio. Beleza. Vamos dizer que isso aqui é a parte 1 da coisa. Vou deixar quieto por enquanto, porque depois é que eu vou usar, certo? Vamos lá. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que é, afinal de contas, o que eu quero. Eu quero descobrir quem é ele, então eu vou partir dele. Casinho, tio, ponto. Isso aqui é a mesma coisa que casinho, tio. Eu sei que é o estoque de capital dividido por AL. E é isso tudo aqui, como tem ponto, né? Isso tudo aqui está derivado em relação ao tempo. Gente, então aqui, depois que eu coloquei essa definição do casinho tio, nós temos precisamente a derivada de um quociente. Então, a gente volta para cálculo 1 e vai achar a derivada desse quociente, aplicando aquela regrinha que parece um mantra para vocês. Como é o mantra? Vão me dizendo aí. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. A segunda seria quem? O nosso AL. A de baixo, né? Então, a derivada da de cima vezes a de baixo, que é mais? Menos, né? Menos a primeira vez, a primeira, né, que é a de cima, vezes a derivada da de baixo. Isso tudo sobre a nossa de baixo ao quadrado. Perfeito, o mantra é esse mesmo. Bom, estamos quase lá. Apareceu bem aqui a regra do produto. Vamos ter que resolver a regra do produto também. Então, vamos lá. Vamos nessa. Tem que ter paciência aqui, viu? Não pode se desesperar. Aqui a gente vai fazendo com calma para poder a gente chegar lá. Menos, tá? Eu estou só abrindo essa parte de cima aqui, distinguindo entre duas frações, tá? Casão. Agora vem, ó. Regra do produto também tem o mantra dele, né? Qual é o mantra da regra do produto? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Maravilha. Lembre-se que o pontinho em cima significa derivada, né? Isso tudo AL ao quadrado. Eu não tenho espaço para trabalhar nesta tela. Coisa chata. Vamos para cá, para cima. Muito bem. Aqui, nessa parte, isso aqui vai embora com esse 2, né? Aí aparece aquele troço estranho que tinha aparecido lá na parte 1, ó. Esse mesmo troço estranho aqui apareceu aqui, o que é bom para a gente. Que agora a gente pode eliminá-lo. Daqui a pouco a gente vai eliminá-lo. Menos. Aí eu vou destrinchar isso aqui, tá? Também. Vai ficar K A ponto L dividido por A L vezes AL, né? AL ao quadrado. Aí tem um menos aqui, mas tem um mais aqui, então fica menos, tá? K. Não se esqueça que esse K está multiplicando todo mundo. AL ponto dividido por... Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. AL vezes AL, que é o AL ao quadrado, né? AL vezes AL.
Por que eu fiz desse jeito? Para mostrar para vocês que aparece aqui, ó. Quem é esse cara, ó? Vocês já foram apresentados a ele, ó. Kzão dividido por AL. É o nosso casinho tio. Então, vamos aqui. Aquela coisa estranha, a gente repete. Menos casinho tio, né? Apareceu aqui. Esse L aqui vai embora com esse L aqui. E aí a gente tem A ponto dividido por A. A ponto dividido por A. Esse A que sobrou aqui. Então, eu peguei um AL para formar com esse K aqui em cima e chamar de casinho tio. Cortei esse L de cima com esse L de baixo e ficou só A ponto sobre A. Esse menos aqui permanece. Aqui, ó, de novo, olha ele aparecendo aqui. O nosso casinho tio. Agora, ó, esse A vai embora com esse A aqui, fica só L ponto sobre L. Pensei que não ia ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que apagar. Mas eu vou deixar aí a função de produção do jeito que a gente chegou nos cálculos. Tenha paciência comigo. Prontinho, liberei espaço. Bom, tá esse camarada aqui, né, ó, enorme, vou trazer para cá. Menos casinho tio. E quem é A ponto sobre A, gente? É taxa de crescimento da tecnologia? Tecnologia, o crescimento da tecnologia, que é a gente chamou de G, né? A taxa de crescimento da tecnologia a gente chamou de G. Aqui, casinho, ponto. E quanto é L ponto sobre L, a taxa de crescimento populacional é? É neta? Neta. Muito bem. Neta. Agora, eu vou isolar esse cara estranho aqui, de um lado. Vamos lá. Passar a galera para o lado de lá. Dá para passar desse jeito, ó. Já vou colocar o casinho em evidência. Eita. Casinho tipo. Pronto, aí a gente chega aqui ao que eu chamo de parte 2. Agora a gente vai igualar a parte 1 com a parte 2. E aí, o que acontece? A gente tem casinho tio mais São Tio. N mais neta. Isso aqui vai ser igual a SYzinho tio menos D tio. Ou seja, agora a gente achou a função de acumulação do capital per capita efetivo, que vai ser essa daqui, ó. Passa para o lado de lá, esse mais vira menos. Menos. E aí dá para juntar todo mundo, né? D mais neta mais G, isso tudo
colocando em evidência o casinho ativo. Pronto. Gente, agora, ó, já temos a função de produção da economia em termos per capita efetivo, nas novas variáveis que foram apresentadas para vocês, né? E a função de acumulação do capital per capita efetivo também. Temos tudo. Temos toda a descrição do modelo de solo, só com essas duas variáveis. Tá? Então aqui elas, ó. Aqui, que eu chamei de... livro de vocês fala de equação 8 e equação 9. Né? E aí, mais uma vez, gente, a intuição com tecnologia, ela segue a mesma daquele modelo sem tecnologia. Se é uma economia está numa razão capital tecnologia abaixo do estado estacionário, razão capital tecnologia, é ele, no casinho tio. Se ele está abaixo do estado estacionário, essa razão vai aumentar. Se esse aqui está abaixo do estado estacionário, então esse aqui vai aumentar até chegar no estado estacionário. Essa intuição continua, tá? Para a gente olhar o gráfico de solo, isso tudo é para a gente ver o gráfico de solo. A gente tem ele do mesmo jeito, não mudou nada, né? A não ser essa variávelzinha aqui que apareceu, né? Que antes era só neta, aqui é um neta, que é outro livro aqui, tá? Neta mais D, certo? Mas o gráfico de solo tem o mesmo shape, mesmo modelo que tinha antes, não mudou nada. A não ser por essa introdução da tecnologia. Tá? Então, se a gente tem no ponto zero aqui, um capital, se a gente analisar, esse ponto aqui é o de... o investimento bruto. Né? Aqui a gente tem o tanto de investimento bruto é isso aqui. E aqui é o desgaste do investimento, ou seja, a depreciação. Então, eu tenho o investimento bruto, menos a depreciação. Então, esse ponto aqui, a diferença entre eles é o meu investimento líquido, que é positivo neste ponto zero aqui. Então, meu investimento líquido no zero é maior que zero, significa que o capital per capita efetivo está crescendo. Então, ó, as setinhas aqui indicam que ele está crescendo, indo em direção ao nosso estado estacionário. Certo? A mesma análise é feita quando você tem mais desinvestimento do que investimento. Então, aí o capital começa a diminuir nesses pontos aqui, à direita do capital per capita efetivo, ou da razão capital tecnologia. Certo? Agora a gente vai precisar de um estado estacionário, né? A gente achou, já descobriu quem são as equações fundamentais do modelo de solo. Sabendo quais são as equações em termos per capita efetivo, a gente pode chegar no estado estacionário, usando a mesma condição de estado estacionário que a gente usou antes, só que trabalhando com o casinho tio. Tá? Então, o casinho tio variando no tempo vai ser zero no estado estacionário. A gente sabe que ele não varia no estado estacionário. Certo? Então, a gente vai pegar a equação 8, vai jogar na equação 9. Essa aqui é a equação 8, essa aqui é a equação 9. Eu vou pegar esse yzinho tio e vou jogar aqui dentro. Tá? Formando o quê? Formando isso aqui, ó. Então, com isso aqui,
eu posso utilizar a condição de estado estacionário. Qual é a condição de estado estacionário? Que não haja variação no investimento líquido. Essa é a condição do estado estacionário. Não tem variação no investimento líquido. E aí, quando a gente tem isso aqui igual a zero, a gente vai obter que S. Aí a gente já está falando de estado estacionário, né? Vai ser igual a D mais neta mais G, casinho tio de estado estacionário. Esse cara aqui, eu vou botar para lá, dividindo, e esse cara aqui eu vou botar para lá, dividindo. Então, a gente vai ter K, caixa, ia dizer que é chapéu, ó. K-tio, casinho tio dividido por casinho tio elevado a alfa, igual a S, D mais neta mais G. Isso aqui é a mesma coisa que eu esqueci de botar o asteriscozinho, mas a gente sabe que é no estado estacionário, né? 1 menos alfa, isso aqui vai ser igual a S, D mais neta mais G. Agora, a gente vai extrair esse expoente aí e vai chegar no capital per capita efetivo de estado estacionário. Tá muito difícil isso aqui, gente? Só extenso mesmo. Só extenso, só dá trabalho esse negócio aqui. Mas vocês já se acostumam com... se você já souber essa equação aqui, já a partir daqui, já fica uma conta mais curta, né? Se você não tiver que fazer todo esse processo de transformação que eu fiz, né, já fica mais fácil. Tá? Usando aquelas duas, usando logo essas duas aqui já transformadas, né? Já partindo daqui, já fica mais tranquilo. Certo? Tá aqui ele, ó, capital per capita efetivo de estado estacionário. Achando o capital per capita efetivo de estado estacionário, obviamente a gente acha o PIB per capita efetivo de estado estacionário. É só botar elevado a alfa para esta função de produção que a gente está trabalhando, é claro, né? Então, tá aqui ele. Só botar o alfazinho aqui. Bom, essa variável, como ela é estacionária, essa nova variável que vocês conheceram agora há pouco, né? O PIB per capita efetivo, ela é a nova variável estacionária. Isso significa, se ela é estacionária, ela vai ter taxa de crescimento zero. A variável que é estacionária, ela tem taxa de crescimento zero no estado estacionário. Quando ela chega no estado estacionário, ela não cresce mais. Por definição de variável estacionária. Se não fosse assim, ela não seria variável estacionária. Agora, o que acontece com o PIB per capita e com o capital per capita? Eu sei que essa daqui vai ser zero. Se aqui, ó, eu apliquei LN de um lado e do outro, né? Do estado estacionário, e vi que isso aqui é uma constante, todos esses aqui são constantes, né? Porque o Gzinho cresce exogenamente, então D é uma constante, né? Tem uma constante, então isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. O que significa que quando eu derivo, vai para zero quando eu derivo em relação ao tempo, tá? Quando eu derivo em relação ao tempo, a gente tem uma taxa de crescimento dessa variável aqui, no estado estacionário, igual a zero. Tá? Beleza.
Mas eu não quero... Isso aqui eu já sabia, porque ela é a variável estacionária. Então, por definição, ela não vai crescer no estado estacionário. Ela vai ter crescimento zero. Mas o que acontece com o PIB per capita? Eu estou interessada no PIB per capita, que no outro modelo era a variável estacionária e, obviamente, crescia a uma taxa zero. Mas o que acontece nesse modelo aqui? Como é que a gente acha a taxa de crescimento do PIB per capita? Bom, vamos para ela. E aí a gente parte desse PIB per capita efetivo de estado estacionário. A gente começa com ele, né? Tá? Esse aqui, por definição, ele é Y dividido por AL. Isso tudo está no estado estacionário. Do lado direito, eu vou deixar do mesmo jeito. Alfa 1 menos alfa. O que eu vou fazer, gente? Eu quero saber o que acontece. Eu quero saber isso aqui, ó. Quanto é isso aqui, ó? A taxa de crescimento do PIB per capita. É isso que eu quero saber. Então, desse lado esquerdo, eu vou ter que fazer aparecer o PIB per capita de estado estacionário. Então, se eu jogar esse A para o outro lado, aí a gente vai ter isso, ó. E isso tudo vezes A, né? Que o A veio aqui de baixo, veio para cima. É aqui. Então, aqui do lado esquerdo, já apareceu o PIB per capita de estado estacionário. Nossa, mas que dificuldade, né? Mas é isso mesmo. Quando eu quero mostrar um cálculo, tem que abrir tintim por tintim. E agora? Agora, gente, com isso aqui em mãos, e eu quero fazer aparecer a taxa de crescimento, aqueles dois passos que eu mostrei para vocês. Aplica LN em ambos os lados e logo em seguida deriva em relação ao tempo. Aplica LN em ambos os lados. E deriva em relação ao tempo. Então, do lado esquerdo vai aparecer a taxa de crescimento que a gente queria. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Quando eu derivo em relação ao tempo, isso vai para zero. E do lado direito vai aparecer a taxa de crescimento da tecnologia, que é G. Então, eu mostrei aqui que a taxa de crescimento do PIB per capita é positivo se a gente tiver crescimento tecnológico. Eu já tinha chegado a essa conclusão antes. Né? Eu tinha dito para vocês, olha, quando a gente for falar de crescimento, eu vou mostrar para vocês que o PIB per capita vai crescer positivamente quando a gente tiver tecnologia crescendo. Está aqui, ó, está mostrado. Tudo isso está aqui, o cálculo todinho de tudo isso que eu fiz está aqui. Né? Aí deriva em relação ao tempo, já está aqui o que a gente achou. Então, esse modelo com tecnologia, ele atende
ele atende ao fato estilizado número 5. No fato estilizado número 5, diz, olha, os Estados Unidos estão crescendo de forma sustentável, positivamente. Estão crescendo a uma taxa positiva há muitos anos. E aquele modelo sem tecnologia não dava conta. Quando a gente coloca tecnologia, aparece aqui esse Gzinho. Então, a gente pode dizer que um país, de acordo com essa ótica do modelo de solo, um país ele vai crescer sustentavelmente, ou seja, quando estiver no seu estado estacionário, ele vai crescer, o seu PIB per capita, sua renda per capita vai crescer a uma taxa positiva se este país tiver progresso tecnológico. Se este país tiver lá tecnologia, ciência, inovação, né, desenvolvimento de produtos, etc, etc. Tá? O 2.4 vai fazer exercícios de estática comparativa. Tá? Eu vou mostrar com maior profundidade esses exercícios de estática comparativa que eu falei para vocês muito rapidamente no modelo sem tecnologia. Não vai ser hoje, é óbvio, né? Porque isso aqui demanda um bom tempo. E esse material que eu vou usar, deixa eu parar a apresentação. Esse material, a partir daí, desse estática comparativa, ao longo de toda essa estática comparativa, é um material de pesquisadores portugueses, né? Um material lá de